no caso do Brasil, provavelmente, né, nós teremos uma ascensão muito grande da pressão nas universidades, nos ambientes de modo geral, a hegemonia se fortalecerá. Qualquer curso, por exemplo, que você propuser de um estudo mais crítico dessas ideologias será ainda mais rechaçado no ambiente universitário, o que se possibilitará unicamente o pensamento hegemônico a favor de todas essas ideologias comunistas. Agora, do ponto de vista do mercado, o mercado aqui possivelmente irá gerar alguma riqueza para financiamento ainda maior das ditaduras comunistas na América Latina e na África. Isso que ocorreu. Então, essas ditaduras nesses outros países têm por intuito o domínio por meio dos elementos valorativos. A guerra não é uma guerra mais de acordo com Marx. A guerra é uma guerra de acordo com Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. A guerra é cultural, é a imposição dos valores. E a munição para isso é Foucault, todos esses pensadores que estão doutrinando os jovens, fazendo com que eles percam absolutamente a percepção de que existe uma verdade absoluta, uma justiça absoluta, um bem absoluto. Então, isso crescerá no Brasil. E o que isso significa para a gente? Isso significa que nós, enquanto igreja, enquanto família, nós temos que assumir ainda mais o nosso papel. Hoje mesmo, que publicou um vídeo meu no Instagram, dizendo o seguinte, que não é o caso do pastor poder ou não se posicionar, é o caso do pastor é o dever de se posicionar. A igreja é o obstáculo maior, o elemento de resistência maior contra esses arroubos coletivistas do comunismo. Enquanto nós, enquanto igreja, ficarmos flertando com ideais comunistas, nós estaremos sendo destruídos. E isso ocorre já. A Igreja Católica tem um câncer chamado Teologia da Libertação e a Igreja Protestante tem um câncer chamado Missão Integral. Então, os pastores estão flertando com isso, destruindo a única resistência que existe contra esses arroubos comunistas, que é a igreja e a família. A igreja, porque é o elemento central de quebra do coletivismo, e a família, porque é o elemento central da proposta identitarista. Se você quiser se aprofundar com isso, nós podemos fazer. A gente pode falar um pouco mais, sim, sobre isso, sim. Talvez depois que o senhor pode responder a questão do que é. Então, já estabelecemos aqui o problema da ideologia de gênero, mas para que as pessoas entendam melhor o que é ideologia de gênero, consigam compreender o perigo do que estamos tratando aqui. Então, o que é e quais os problemas que ele traz consigo? A ideologia de gênero é uma proposta que diz que o gênero não precisa seguir o sexo, mas o sexo pode seguir o gênero. Ou seja, se antigamente você dizia que uma mulher era masculinizada, hoje em dia você não vai dizer que uma mulher é masculinizada, mas você vai dizer que ela é um homem no corpo de uma mulher. Então, se você olhar todas as gerações antes da nossa, em qualquer civilização, em qualquer cultura, com qualquer matriz religiosa, até mesmo as civilizações ateístas, se elas concordavam em um elemento, era no de que o sexo era algo que determinava o gênero. Hoje em dia, essa ideologia quer dizer o contrário. Quer dizer que não, que o gênero é independente. Você é aquilo que você sente que é. E se você quer aprofundar isso, meu amigo, eu vou dizer um negócio. Isso é algo tão difícil de se fundamentar cientificamente, seja pela química, seja pela biologia, por qualquer ramo da ciência, que isso atua num campo do cérebro que é o campo da crença pela fé. Então, assim, a ideologia do gênero também propõe uma adesão metafísica a um modelo que você não tem provas. Qualquer pessoa minimamente educada, com a célula de um ser humano, sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. A ideologia de gênero vai propor que a pessoa tem o direito de se auto-identificar como homem ou mulher, mesmo que não haja a menor evidência científica para tanto. Então, assim, é um campo de fé, de expressão religiosa.
Diferente, é claro, da fé cristã, porque a fé cristã é racional. A fé na ideologia de gênero é absolutamente irracional, porque nós não temos nada na expressão científica que dê qualquer sustentação a isto. E o pior é que você veja que essa visão de mundo, que é a porta de entrada, conforme eu falei, para todos as demais vertentes comunistas, né? Eu falei aqui, o feminismo, o antipatriarcalismo, etc, etc. Essa vertente, essa porta de entrada tem sido mantida pelo Poder Judiciário. O Ministério Público tem defendido isso. O Legislativo tem parte significativa que defende. O Estado está defendendo um modo de ser que é irracional. Eu não tenho problema com uma pessoa que se auto-identifique com sexo diferente. Mas o que eu tenho problema é de se chegar a essa pessoa e dizer que ela pode ser do sexo diferente. Ela não poder ser de um sexo diferente é um impeditivo que está alheio à minha vontade, ou de qualquer pessoa, ou a dela mesma. O fato dela não poder ser de um sexo diferente é um impeditivo da realidade. Em última instância, o que se propõe é um modo de ser que é do relativismo metafísico absoluto. Ninguém sabe mais o que é, o que não é. Tudo é o que você pensa ser. Então, as gerações estão treinadas assim. Elas estão achando que o fato delas crerem em algo torna aquilo verdadeiro. Quando, na realidade, a proposta cristã é que é a verdade que vai aumentar a nossa fé. Jesus de Nazaré, em João 14,6, diz: eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, quando nós lemos em grego, é o termo aletheia, que é o termo de verdade metafísico sobre o qual os gregos se debruçam na sua construção filosófica. Ele usa o mesmo termo, aletheia. Inclusive é um termo de origem da mitologia platônica. Aletheia. Então, assim, o que a ideologia está propondo é algo revolucionador. E no Brasil, reitero, isso tem alcançado um avanço incomparável em qualquer parte do mundo. Aquele negócio de 50 anos em 10, 50 anos de evolução desse pensamento no mundo se conseguiu, foram conquistados em uma década no Brasil. O Brasil é um laboratório mundial dessas ideologias. O Brasil, as pessoas não conseguem notar isso, mas o que está ocorrendo no Brasil é algo incomparável. Nós somos um laboratório mundial dos efeitos dessas ideologias. Perfeito. O senhor falou um pouco sobre ciência, então quer dizer que a ideologia de gênero ela não tem nada de científico, nada de biológico, ela é só então uma tentativa de construir o gênero da pessoa através da cultura, é isso? A ideologia de gênero não tem a menor base científica. O que existe na história da psiquiatria era a falsa percepção de gênero, que é conhecida por disforia de gênero. Isso está na mesma categoria da anorexia. Por exemplo, uma pessoa que é magérrima, como diz aqui na minha região do Nordeste, só o couro e o osso, ela se auto-identifica, ou ela se olha e se vê com obesidade mórbida. Então isso é uma falsa percepção. Ela pode se ver obesa, mas ela não é obesa. Como é que se trata uma pessoa dessa? Chegando para ela e dizendo assim, ó, mesmo que você se veja obesa, eu tenho de lhe dizer, você não é obesa. Em outras palavras, você não chega para uma pessoa com anorexia e diz assim, para curar o seu problema, eu vou fazer uma lipoaspiração. Se você fizer uma lipoaspiração em uma pessoa anoréxica, magérrima, o que você está fazendo com ela é uma maldade perversa. A mesma coisa é se você submete uma pessoa que acha que é de outro gênero a um tratamento de bloqueadores hormonais na infância. Isso se faz com crianças, nós fazemos com crianças de 2 anos de idade. No meu Instagram tem um sem número de casos de crianças com 2 anos de idade sendo submetidas a bloqueadores hormonais. Se você submete essa pessoa a um tratamento cirúrgico do que chamam de ressignificação de sexo, ela não se tornará uma pessoa de outro sexo, não é porque eu não queira, não. Por mim, se ela quiser ser um avestruz, um super-homem, tipo, não é isso.
É porque a realidade não permite. Não é por acaso que nós temos, em decorrência desses tratamentos, um grau altíssimo de suicídio. Por quê? Porque a essas pessoas é dada uma expectativa que ela não será atingida por uma imposição da realidade. Então, fora essas pessoas que têm o problema da disforia, também existe hoje algo mais perverso ainda, amigo, que eu vou ter que lhe dizer aqui, que é o seguinte: existe uma espécie de religião comunista que está praticamente beatificando o transgenerismo. As pessoas hoje nas universidades que se dizem transgêneros, sejam ou elas têm a disforia, devem ser tratadas, ou então são pessoas que estão sendo enaltecidas nos ambientes universitários como corajosas, de vanguarda. Quer dizer, o que se está dando a ela é uma falso sucesso, quando no interior ela está lidando com algo que é inatingível. Isso é muito, muito terrível. Então nós temos aí uma religião, praticamente, uma religião. Se eu fizer isso que eu estou falando aqui, isso que eu estou falando para você aqui, né, da perspectiva dessa religião, é uma blasfêmia. Eu ser conservador, na perspectiva da universidade, é uma heresia. O homossexualismo, na perspectiva desse mundo aí, que é um comportamento sexual, na perspectiva desse mundo, é uma virtude. Toda pessoa é livre para ser homossexual se quiser. Mas ser homossexual, ser heterossexual, isso não tem a ver com virtude. Então, assim, existe uma correlação disso. Os comícios de esquerda são praticamente são praticamente aquelas procissões ou missas. As passeatas são procissões. Então, assim, o militante é um fiel. O fiel da religião é aquele militante. Então isso tudo para dar justificativa a algo que existe no crescimento do pensamento de esquerda, que é chamado utopismo. O que é utopismo? O comunismo. Utopismo é o seguinte: o comunismo, ele propõe ao povo que pode trazer o céu à terra. O céu, o paraíso, é algo que está no discurso, na proposição do comunista. Por quê? Porque é uma religião. Não é por acaso que nós temos aí líderes de esquerda que equiparam as suas trajetórias, líderes populistas que equiparam a sua trajetória ao do próprio Jesus Cristo. Ao do próprio Jesus Cristo. Né? Então, é um movimento que é maior. A missão integral nas igrejas evangélicas, conforme eu disse, teologia da libertação das igrejas católicas, é isso. A nossa expressão religiosa é essa. É o marxismo religioso.